Tranquilo. Bom, montei meus conjuntos nebulosos. Próximo passo aqui são as regras, tá? Então, pela minha experiência do jogo lá, eu que estou montando a IA do jogo, eu sei o seguinte: o lançador de granadas é mais útil a média distância. Tá? A longa distância eu posso errar, minha chance de errar é maior, tá? Só que perto ela pode me matar. Se o alvo está perto, eu jogo granada, eu morro junto. Tá? Vários joguinhos tinham esse tipo de problema. Tá? Então, você vai fazer sua inferência da seguinte forma: se está perto, não vai servir de jeito nenhum. Tá? Então, eu podia ter feito só... Aqui eu fiz todas as combinações possíveis, eu poderia pôr assim: se está perto é inútil, independente de qualquer outra coisa. Tá? Então, se está perto e carregado, então é inútil. Se está perto e ok, é inútil. Se está perto e baixo, é inútil. Tá? Se a distância é média e estou carregado, então o lançador é útil. Tá? Se eu estou ok de munição, também é útil. Se minha munição está baixa, então serve, mas não vai ser de servir tanto. Eu vou querer guardar a munição, sei lá. Tá? E se está longe, tá? Só se estiver carregado que vai servir, senão vai ser inútil. Tá? Porque eu não vou desperdiçar munição lançando longe. Então, montei esse sistema de regra aí. Tá? Baseado no meu conhecimento do jogo, montei isso aí. Tá? E aí vem a inferência. Então, chega numa situação do jogo, tá lá, meu NPC está a 200 pixels de distância com 8 granadas. Ele deve usar o lançador assim? Qual que é a utilidade do lançador de granadas nessa situação? Ele deve usar ou não deve usar? Tá? Eu poderia ter o resultado e pôr um threshold. Ó, se for maior do que 60% de utilidade, ele vai usar. Se for menor, ele não vai usar. Eu poderia fazer alguma coisa desse tipo no final. Tá? Mas como é que funciona a inferência? Ele vai, então, ver quais as regras que disparam. Tá? E o resultado delas. Então, por exemplo, a primeira regra lá: se está longe e carregada, então serve. Tá? Para esse valor de 200 pixels, aí eu venho lá, né? 200 pixels está aqui, vai dar alguma coisa média e alguma coisa longe e alguma coisa média. Tá? Na verdade, vai dar 0,33 de longe. Tá? Foi o que deu. Porque a regra aqui pergunta: qual que é o grau de pertencimento no longe? É 0,33. Tá? Agora, 8 granadas. Qual que é o grau de pertencimento de 8 granadas no carregado? Volta lá, é 0. Tá? Ou seja, 8 granadas está aqui, por aqui, tá longe do carregado. Então, é 0. Tá? Então, longe 0,33, carregada 0. Um end o outro, foi o que a gente viu, é o mínimo dos dois, é 0. Então, o que aconteceu? Essa regra não foi disparada, né? Ou seja, serve aqui, deu 0. Aí vai para a segunda regra: se longe e ok, então inútil. Aí faz o mesmo processo, deu 0,33, ok, deu 0,78, 0,33, end 0,78, 0,33, tá? Beleza, disparou o inútil com 0,33. E assim vai, faz isso para todas as regras, vê quais as regras de disparo. Tá? Passou regra por regra, consultou lá seu conjunto nebuloso, chegou nesses valores. Tá? Bom, e aí ao final, então, eu tenho a minha matriz de associação nebulosa, né, que é a parte mais nebulosa, que vai me falar qual regra disparou com qual valor. Tá? Então, no caso aqui, a gente fala que normalmente quem tem valor 0, ela não disparou. Tá? Então, não sei se vai dar para ver, deu. Tá? No caso, essas 4 regras ali dispararam. Então, meu resultado foi o quê? Serve com 0,2, inútil com 0,2, útil com 0,67 e inútil com 0,33. Tá? Então, esse foi o resultado disparado. Ou seja, uma das regras fala que eu estou no conjunto serve com 0,2, outra que eu estou no conjunto inútil com 0,2, outra que eu estou no conjunto útil com 0,67 e no inútil com 0,33. Esse foi o resultado. Tá? O que eu faço com isso? Bom, aí tem várias formas de fazer isso, mas na verdade, tá, a gente primeiro considera só a regra disparada, tá? E se mais de uma regra disparou com algum valor, o caso do inútil, o inútil disparou 2 vezes aqui, um com valor 0,2 e outro com valor 0,33, tá? Eu posso considerar, sei lá, o maior delas, a média delas, o menor, aí depende do que você vai fazer, vamos considerar a média, tá? Ou, na verdade, o max aqui. Tá? Então, o meu resultado ali pode ser considerado como se fosse um valor de confidência naquilo ali. Ou seja, para aqueles 2 valores, eu tive, né, para distância 200 e 8 granadas, eu tive 0,67 de útil, 0,2 de serve e 0,33 de inútil. Tá? Porque eu considerei o max das 2 que dispararam.
Tá? Beleza, e o que eu faço com isso? Eu posso jogar isso de volta naquele outro gráfico, tá? No gráfico de saída ali. Então, eu vou voltar para o gráfico de saída, que seria isso aqui, tá? Aí eu vou ver o que é 0,33, sei lá, 0,67 de útil. 0,67 de útil vai dar um valor por aqui, tá? Não sei quanto de serve vai dar um valor por aqui, não sei quanto de inútil vai dar um valor por aqui, tá? E aí você vai pegar esses valores, tá? Você pode traçar isso no gráfico direto, tá? Então tá ali, o inútil, tá? Deu o valor de 0,33 de inútil. Na verdade, desculpa, eu mostrei para vocês errado, tá? Opa. 0,33 de inútil seria algum valor por aqui, tá? Não, mostrei certo, né? Que equivale a esse valor de pixel de utilidade aqui, tá? O 0,67 de útil seria algum valor por aqui, que equivale a essa utilidade. Então você vai basicamente cortar no gráfico onde as utilidades servem, tá? Então eu posso cortar dessa forma aqui, tá? E aí que, de novo, é uma parte meio nebulosa da lógica nebulosa que eu posso depois juntar esses dois valores. Isso aqui, gente, é o seguinte, agora é o último passo, voltando lá para trás de novo, eu quero obter um valor CRISP a partir daquele conjunto. Tem situações que eu posso só querer defusificar, assim, o grau de pertencimento final já é suficiente para mim. Mas se eu quiser fazer uma defusificação, tá? Aí eu vou ter que pegar aqueles graus de pertencimento e gerar um valor CRISP, tá? Uma das formas que a gente tem de fazer isso, tá, é fazer como se fosse o centro de massa daqueles gráficos, tá? Então, eu somo esses três caras, tem isso aqui, olha o centro de massa disso aqui, tá? Que talvez seja o valor. Então, meu resultado é essa figura geométrica aqui toda esquisita, tá? Mas nota que a massa maior está pro útil aqui. Tá? Então, meu centro de massa vai me dar um valor daqueles. Tá? Então, um dos métodos de obter um resultado CRISP a partir dos conjuntos nebulosos é, por exemplo, usar o centroide, tá? Que é o centro de massa ali. Tá? Eu posso pegar o primeiro dos máximos ou a média dos máximos, tem várias técnicas de fazer isso. Tá? Eu estou dando, só de novo, abrindo um parênteses aqui, eu estou dando matéria de um curso inteiro em 1 hora, tá, gente? Aqui no DCC a gente não tem não, mas acho que lá na engenharia tem um curso lá de lógica nebulosa. Tá? Então, o professor de lá vai me bater pelo tanto de besteira que eu devo estar falando aqui. Tá? Mas de qualquer forma, eu resumi bastante, não entrei nos detalhes, mas a gente vai querer fazer, tá? Esses métodos aqui seriam para fazer a defusificação. Tá? Então, usando a defusificação lá, usando o centroide, que tem essa formulinha bonitinha aqui, tá? O centro de massa do meu negócio, eu chego à conclusão que a utilidade é 58,9%. Tá? Que vai ser alguma coisa por aqui. Tá? Ou seja, o que eu fiz na prática? Peguei um montão de valor CRISP, joguei no arcabouço nebuloso, onde eu posso fazer esse tipo de consulta. Se está perto e tem muita munição, faz isso. E o resultado final, tá? Depois de fazer a defusificação, é um resultado, claro, que me dá a utilidade. A utilidade nesse momento é 58%. Tá? Aí, de novo, você pode ter um threshold. Se a utilidade for maior do que 60%, usa. Se não for, você não usa. Tá? Ou senão você usa moderadamente, sei lá. O que você faz com esse resultado depende da aplicação. Tá? Como eu falei, esse exemplo não sei se é o melhor de todos, não, porque te dá uma utilidade como resposta, você vai ter que usar um threshold. Tá? O melhor seria, de novo, te dá o ângulo, você tem que virar um volante, aí você já aplica direto aquele valor ali. E a ideia, tá, da defusificação, a gente tem no final um resultado igual a esse. Você pode traçar um gráfico que é interessante. Tá? Esse gráfico me dá basicamente o valor da defusificação para todos os valores possíveis de entrada. Tá? Então, nesse eixo X aqui eu tenho a munição, neste eixo Y a distância, tá? E aqui vai ser a utilidade. Nota que isso aqui representa mais ou menos as minhas regras, né? Ou seja, se eu estou perto, ou seja, a distância é pequena, a utilidade vai ser sempre baixa. Tá aqui, o valor quase nada. Tá? Se eu começo a afastar, a utilidade vai subindo. Tá? Até que uma distância média é o valor melhor de utilidade que eu tenho. Se eu estou uma distância média e muita munição, a utilidade é o máximo que eu posso conseguir. Tá? À medida que vai aumentando a distância ou que vai diminuindo a munição, minha utilidade cai. Então, veja isso aqui. Tá claro? Ou seja, isso de novo, o MATLAB já me dá esse negócio bonitinho. Seria
ele faz a inferência para todos os conjuntos de valor, claro, um grid discreto aí, tá? Mas para esses valores desse grid discreto, como é que é a utilidade? Baseado naquela definição de regras que eu fiz e baseado na defusificação usando aquele método lá do centroide. Se eu mudar o método, em vez de usar o centroide, usar alguma outra coisa, pode ser diferente o resultado aqui. Tá? Mas, de qualquer forma, já me dá uma noção, ou seja, aquele conhecimento que eu pus aqui, tá? Vamos resumindo, qual que é o bottom line aí? Tá? Qual que é a conclusão que a gente tira disso tudo? Tá? A lógica nebulosa me permite tratar o problema de uma forma menos, vamos falar assim, estrita, menos true or false. Tá? Eu consigo modelar meu problema usando esse tipo de inferência, fazer questões do tipo, se está perto e tem munição, faz isso. Ou seja, o seu resultado é um pouco... fica mais próximo do que nós estamos acostumados a fazer. Tá? Se você tiver você ensinando um amigo seu a jogar um determinado jogo FPS, a sua instrução para ele vai ser mais ou menos essa. Ó, se tiver muita munição e seu inimigo tiver mais ou menos ali, você dispara. Tá? Você não vai falar, ó, você olha essa munição, se a munição for maior do que 60, não. É tudo aproximado, grau de pertencimento, etc. Menos exato e mais crisp. Tá claro? Dúvidas aí? Apesar de ter passado bastante correndo pelo negócio? Pelo menos agora vocês sabem que existe, para quem não conhecia a lógica nebulosa, agora vocês sabem que existe e podem buscar mais conhecimento. Tá? Bom, para finalizar, tá, faltou o último slide aqui, tá? Algumas das aplicações de lógica nebulosa. Como eu falei, controle de movimento é uma que é bastante usada, tá? Não só em jogos, mas tem, por exemplo, na robótica, tem vários controladores nebulosos para robôs. Tá? Então, você quer controlar o robô, a direção que ele está virando, você usa a lógica nebulosa para poder fazer isso. Tá? É uma área bastante estudada, tá? A parte de controle, o pessoal tem controle fuzzy. Tá? Na parte de tomar de decisão, na parte de classificação, quero determinar um ranking para os meus NPCs e por aí vai. Tem várias coisas que você pode usar isso, onde normalmente é difícil você fazer de forma, né, crisp, de forma exata, clara, você vai usar esses conjuntos nebulosos que vão te ajudar aí. Último slide aqui, eu vou fechar aqui a parte do conteúdo do curso, tá? E vou gastar mais uns 15 minutos, meia hora, para fazer uma propaganda dos trabalhos que a gente tem feito aqui, tá? Mas antes de fechar a parte do curso, tem vários, assim, como eu falei, tá? Foi um mini curso de 6 horas aqui, de 5 horas, é difícil falar tudo. E tem muitas áreas interessantes na área de IA para jogos, tá? Várias áreas que estão crescendo muito, né? Então, duas das grandes áreas, né, eu acho que no começo até algumas pessoas falaram, é a área de aprendizado e de player modeling, que são relacionadas. Tá? Quer dizer, o player modeling é um determinado tipo de aprendizado. Mas aprendizado é o quê? Em vez de eu ter que ficar eu, especialista, montando minha árvore de decisão ou montando meu sistema de regras, etc., eu quero não, que o sistema aprenda. À medida que eu vou jogando, tá, por exemplo, o sistema vai aprendendo as minhas fraquezas, as minhas vantagens, como é que ele ganha de mim, etc. Tá? Então o player modeling é muito relacionado com isso, ou seja, você modelar o jogo, você vai modelar o jogador e adaptar a IA de acordo com o jogador. Tá? Isso tem muito estudo em cima disso, tá? Tem vários jogos que o pessoal tem, por exemplo, principalmente jogos muito difíceis, poker, por exemplo. Tá? Fazer o computador jogar poker é uma coisa bastante difícil, né? Por quê? Porque é um ambiente não parcialmente observável, você não sabe as cartas que seus adversários têm. Tá? Ele é não determinístico, tem todo o fator de sorte das cartas que você tira no começo, tá? E tem o blefe aí, que avacalha qualquer coisa. Tá? Então, por mais que você raciocine, o cara pode estar com uma mão com nada e vai jogar alto lá para blefar. Tá? Então, o player modeling é muito usando isso. Você observando o jogador, aquele cara, você sabe, aquele cara é um cara que blefa muito. Então, você vai fazer essa IA se adaptar àquilo ali. E por aí vai. Tá? Então, é uma área bastante interessante. Tem um aluno de mestrado que está trabalhando nessa área específica, tá? Que dá para fazer bastante coisa. Tá? Outras áreas, como eu falei, tem essas técnicas modernas, né, que a IA acadêmica tem estudado bastante, mas ainda não tá sendo tão implementada em jogos. Né? Então, redes neurais, né, que é a famosa caixa preta lá, tem as entradas, tem as saídas, uma caixa preta, eu treino isso aí com um conjunto de entradas e saídas e vou ter um comportamento. Tá? De novo, aquela mesma história, né, do prego e do martelo. Né? Se eu só tenho martelo, tudo é prego. Então, rede neural tem certas coisas que ela é excelente. Muito trabalho de classificação, dependendo de como é que estão os seus dados, etc. O povo usa rede neural, mas não é solução para tudo. Tá? Mas
está começando a se estudar o uso de redes neurais, né? Então, rede neural tem muito a ver com aprendizado também. Né? Você vai construir uma rede neural, você vai treinando ela durante o jogo, por exemplo. Tá? Ao final, você vai ter um comportamento interessante ali para os seus personagens. Tá? Algoritmo genético, quando eu tenho alguma coisa de otimização, tá? Eu quero melhorar, por exemplo, a performance do meu personagem. Tá? Então, você pode fazer gerações de personagens, tá? E vai fazendo uma seleção natural deles lá, e ao final você vai ter um melhor NPC para um determinado problema, para um determinado jogo. Tá? Tem um trabalho que eu achei interessante, que era um algoritmo genético para jogo FPS. Tá? E a seleção natural é o que tanto você morre no jogo FPS. Né? Então, se você faz sei lá, não sei se todo mundo conhece algoritmo genético, se vocês tiveram um curso lá, não dá para explicar, mas você vai ter gerações, você vai misturando, né? Assim, você pega dois indivíduos, igual a genética humana, você pega dois indivíduos bons, a tendência é que você tenha um indivíduo bom de saída, você reproduz eles e tem um indivíduo bom, né? Mas se por um acaso você pegar dois indivíduos ruins e gerar um indivíduo ruim, tá? A seleção natural vai se encarregar de eliminar ele. E a seleção natural no jogo você vai tomar um tiro na cabeça e vai morrer. Tá? Então você não é bom e aí o caractere está eliminado. Tá? E como eu falei, a parte de probabilidade. Tá? Então, redes bayesianas e outras, o processo de Markov, vários outros sistemas que usam probabilidade. Tá começando cada vez mais a ser usado em IA, principalmente em problemas difíceis, onde o ambiente é incerto, tem várias variáveis que o ambiente é parcialmente observável, etc. Então, você começar a usar o arcabouço probabilístico, tá? Para poder modelar suas coisas. Tá? Outra área que é bastante utilizada e estudada é personalidade e emoções, ou seja, eu vou fazer agentes agora com personalidade. Né? Como eu falei, um agente corajoso, um agente medroso e etc. Tá? Como é que eu embuto emoção no agente e coisas desse tipo. Tem muita gente que estuda esse tipo de coisa. Tá? Uma área interessante, teve um aluno que fez um trabalho de mestrado nessa época, que é o Interactive Storytelling, tá? Que é agora usar a IA não para coordenar a gente. Assim, a gente falou muito de IA para coordenar a gente no jogo. Tá? Agora eu quero usar a IA para coordenar o enredo do jogo. Tá? Eu quero alterar o enredo do jogo de acordo com o andamento. Tá? Ou fazer um enredo que é infinito, por exemplo. Tá? Então, o storytelling, narrativa. Tá? Você pode pensar no enredo, a história do jogo. Tá? A interativa ela vai mudando de acordo com as coisas que vão acontecendo no jogo. Tá? Então tem uma área de pesquisa bastante grande, que é bastante interessante, você fazer um jogo que o enredo mude de acordo com o desempenho dos usuários. Tá? Tinha uma época que, não sei se algum de vocês talvez já leu os livrinhos de aventura solo, né? Você começa a ler o livro lá, começa a contar a história. Aí se você quer que o personagem abra a porta, vá para a página 20. Se você quer que o personagem corra, vá para a página 3. Ou seja, o livro tem uma árvore no livro. Tá? Então, o Interactive Storytelling pode ser uma coisa mais ou menos dessa. Ou seja, à medida que você vai andando no seu enredo, ele vai se espalhando e você pode ter uma coisa infinita. Tá? Bom, uma outra área que eu não falei nada, mas sobre arquiteturas, né? Como é que eu tenho uma engine de IA, ou seja, alguma coisa que facilite, uma API que facilite o desenvolvimento da IA para jogos. Tá? Igual hoje em dia a gente tem uma GPU que facilita a implementação da parte gráfica para jogos, né? Eu não posso ter uma Intelligence Processing Unit, uma IPU, tá? Alguma coisa que acelere a inteligência artificial. Eu já tenho lá em hardware certas coisas implementadas que vai facilitar o processo. Isso é um sonho, tá? Tem vários grupos estudando isso. Tá? O pessoal criou grupos, né? A IDGA, que é, como é que é? Interactive, assim, é um grupo da indústria de jogos, tá? Eles têm um grupo de interesse da indústria de jogos, eles tentaram juntar e montar, vamos ver qual que é o padrão de uma API para IA. Tá? Igual tem o padrão de rede, então tem, sei lá, 2 computadores, se eles seguem o padrão, eles conseguem se comunicar. Né? Se alguém faz um certo software que segue determinado padrão, eu posso pegar esse software e usar direto no meu sistema. Tá? Mas até hoje nunca conseguiram fazer isso, por quê? Porque tem várias nuances, tem vários detalhes, então nunca conseguiu se criar uma API ou um protocolo completamente genérico para IA. Tá? Então, para IA para jogos. Tá? Então é uma área que tem bastante pesquisa. Tá? Outra área que eu não falei nada, mas que é bastante interessante, jogos clássicos. Tá? Então, né, xadrez, dama e etc. E você começa a entrar numa área chamada teoria dos jogos, que tem muita coisa interessante de coordenação, de como é que... Se tem um jogo, por exemplo, né,
Poker mesmo, você quer fazer o computador jogar poker. Poker pode ser considerado um jogo clássico. Tá? Então, como é que você lida com a coisa da incerteza, tá? De mais de um jogador? Você é um jogador jogando contra outros 4 ou 5. Tá? Então, como é que a inteligência desses caras, você vai coordenar, não vai? Quer jogar buraco ou truco, tá? Que você tem dupla. Né? Como é que você coordena a ação de dois agentes jogando contra outros 2? Então, tem muita coisa interessante aí, tá? E etc, etc, etc. Então, tem muita coisa interessante na área de IA para se trabalhar, tá? Na IA para jogo. Eu dei uma pincelada pequena em algumas das técnicas básicas, mas tem muita coisa sendo feita por aí.